Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Papo de Bari. Sentiram minha falta? Eu senti, minha irmã, acho que todo mundo sentiu, né? Também. Sei que eu fui substituída maravilhosamente pela Mariana. Obrigada, Mari. Mas, ela sentiu um ciúminho, viu, gente? Senti, mas assim, é um ciúminho saudável, porque a Mari é minha parceira, eu sabia que eu ia ser muito bem substituída. Só não quero que vocês amem ela mais do que me amam, tá? Pode ser igual. Tá vendo o ciúme, meu povo? Mas, gente, sejam bem-vindos. Sou Marcela Abreu Rodrigues, sou psicóloga, doutora em psicologia, em processo de saúde e desenvolvimento. Processo de desenvolvimento humano e saúde. Eita, agora foi. Porque o nome é grande. Tô aqui com meu amigo Cícero. Oi, Cícero, tudo bom? E aí, minha irmã, que bom ter você aqui de volta. Né? Voltei, agora é pra ficar. Arrasou. Verdade. Olá, meu povo, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Cícero, sou psicólogo, sou mestre em psicologia. Estamos aqui em mais um Papo de Bari, o podcast semanal. Nossa, olha, o podcast semanal que está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Os episódios vão todas as sextas-feiras, às 14 horas. Então nos acompanhe, nossa rede social é o Instagram, @papodebari. E hoje a gente tá vindo aqui falar sobre um tema importantíssimo, né? Importantíssimo, um tema que sempre tem dúvidas, né? Um tema atual, que é gravidez depois da cirurgia bariátrica. Gravidez e obesidade, gravidez na cirurgia bariátrica, essas dúvidas que surgem, pode, não pode engravidar com obesidade, não pode engravidar com obesidade, como é que é isso? E para isso a gente trouxe a maravilhosa, maravilhinda. Que ela está num look babadeiro. Babado, né? Babadeiro, já ela toda com vergonha já, gente. Não se preocupem, mais uma excepcional nutricionista para falar sobre isso. Nutricionista Marcele. Oi, Marcele. Oi, gente. Tá vendo? Seja bem-vinda, Marcele. Marcele é nutricionista, conheço a Marcele há muitos anos, né, Marcele? Anos nisso, né? Muitos anos. Estou muito feliz de você estar aqui, muito orgulhosa. Tá tudo bem? Tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite. E também elogiar vocês por esse projeto que traz assuntos tão sérios de uma forma tão legal, né? Tão descontraída e que tem feito sucesso mesmo, tem alcançado, as pessoas têm ouvido, têm comentado, então muito parabéns para vocês. Obrigado. E Marcele, obrigado por ter aceitado o convite. E a gente vai direto ao ponto, pode ser? Sim. Então, fechado. Marcele, o que a gente sempre recebe de dúvida, uma paciente bariátrica que faz a cirurgia bariátrica, ela pode engravidar? Então, tem muitas pacientes, na verdade, que elas fazem a cirurgia bariátrica no intuito de engravidar. Porque como a bariátrica ela traz muitos benefícios em relação ao emagrecimento, então a paciente, principalmente as inférteis, né, que a paciente tenta engravidar e a obesidade realmente é um empecilho para que isso aconteça, depois da cirurgia bariátrica elas conseguem engravidar sem problema nenhum e sim, elas podem engravidar depois de cirurgia bariátrica. Então, você está dizendo que depois da cirurgia, o processo de fertilidade, né, a fertilidade aumenta depois da cirurgia bariátrica? Exatamente, melhora muito. E, inclusive, tem paciente que às vezes não acredita nisso, né? Porque a gente sempre orienta alguns métodos anticoncepcionais, porque é muito bom esperar ali entre 12 a 18 meses pós-cirurgia bariátrica para engravidar, mas às vezes a paciente, ao longo da vida dela, ela tentou tanto engravidar que ela fala, não, eu sou infértil, né? Ela já se rotula assim. E, às vezes, não preocupa no método anticoncepcional eficaz ali para a cirurgia bariátrica. Nós sabemos que há uma chance de ter interferência na absorção dos orais. Então, é importante que a paciente bariátrica seja bem acompanhada por uma ginecologista que entenda do assunto. E quando ela faz a cirurgia bariátrica e não presta atenção nisso, né, muitos casos engravida ali com 1 mês, 2 meses de cirurgia bariátrica. Não, até porque depois da cirurgia bariátrica tem a questão da perda de peso, melhora a autoestima. Muito. A libido aumenta. Exatamente. E aí é aquele fogo, eu costumo falar para meus pacientes, você se cuida porque vai vir um fogo, entendeu? Vai vir um fogo aí, porque não é só a questão estética, é a questão, porque a gente sabe que muitos hormônios são liberados pela gordura, sim, né? São sim. produzidos ou armazenados na gordura, né? Liberados, liberados, né, pela gordura.
E aí há uma regulação desses hormônios, e aí melhora a libido, e assim, aquele fogo. E aí que você falou, ela se rotula como infértil. Ela, não engravidei até agora, eu não vou Exatamente. engravidar. Um mês o médico já liberou para eu ter relação sexual. Eu tive uma paciente que engravidou com 4 meses de bariátrica. 4 meses de bariátrica foi um desespero só e tal. Mas assim, só voltando um pouco antes, Marcele, por que a obesidade dificulta tanto essa questão da fertilidade, né? Qual é essa relação? Vou 2 perguntas em uma, né? Que eu acho que corroboram. E por que é perigoso? A gente sabe que é perigoso engravidar quando você tá com obesidade, né? Qual é o perigo? Perigo é para a mãe, para o bebê? Como é que é isso? E por que é difícil, né? Então, a obesidade em si, como ela é uma doença inflamatória, né? Então, o acúmulo de gordura, ela já gera um monte de resistência a hormônios. Então, a obesidade em si, ela já traz um risco, por quê? Porque a gestação, ela tem um acompanhamento ali, a paciente vai ter que ganhar peso, o neném vai ganhar peso, e a chance dela ter um diabetes gestacional, uma hipertensão, um risco de parto prematuro ou uma pré-eclâmpsia é muito grande. Então, assim, tem... Pela doença em si, né? Porque Pela já existe doença o em si, risco de ter essas risco. doenças Exatamente. por conta da obesidade, aí na gestação piora esse risco. Porque a gestação é um estresse a mais, né, para o corpo dessa mulher. Então, o indicado seria ela controlar o peso e, se engravidar obesa, controlar também muito ganho de peso semanal com profissional, tanto obstetra quanto nutricionista. Tá, entendi. E por que aí a questão, a outra pergunta, né? E aí melhora, né, essa fertilidade e aumenta a chance, né? Porque regulariza esses hormônios, né? Exatamente. Melhora o ambiente para gerir. Então, amenizando essa obesidade, a paciente ela tem uma melhor chance de ter uma gravidez sem risco. Não, então, a obesidade, ela gera muito risco numa gestação. Eu já ouvi uma coisa, e você me corrija, né, se eu estiver errado. Já me falaram assim, Marcela, depois foi um profissional de saúde. Falou assim, não, Marcela, depois da bariátrica, a nossa preocupação não é tanto com o bebê, mas com a mãe, quando ela engravida. Eu não sei se isso faz sentido ou não faz. Eu lembro que eu escutei isso e eu não entendi. Eu não consigo desvincular. E é tão engraçado, porque você está falando depois de cirurgia bariátrica, Depois né? de cirurgia bariátrica, 1 ano e meio e tal. Um ano e Tipo assim, meio. que a gravidez é uma gravidez saudável. Esse profissional de saúde falou isso, mas assim, a preocupação do profissional de saúde é mais com a mãe do que com o bebê. Na verdade, esse princípio de preocupar com a mãe é o seguinte, porque se faltar para a mãe, falta para o bebê. Então, a gente tem que garantir uma nutrição para essa gestante. Agora, não consigo desvincular a prioridade, porque a gente acompanha as ultrassonografias, porque tem pacientes que enjoam os 9 meses inteiros. Então, às vezes, ela não ganha tanto peso assim. E que não tem nada a ver com a bariátrica, né? Que não tem nada... Às vezes até tem, porque os pacientes têm muita dificuldade de comer, às vezes alimentos proteicos, enfim. Mas que a gente acompanha o crescimento do bebê. Então, às vezes, a mãe ganha pouco peso, mas a gente está vendo uma gestação ocorrendo normalmente, sabe? Entendi. E é possível, bebê sem defeitos, como uma gestante normal. Mas a gente tem que garantir um cuidado com a mãe e ficar acompanhando o crescimento do bebê também. E é até bom a gente falar sobre essa questão de vitaminas, de ingestão de proteína e tudo. Existe uma alteração, Marcele, na dieta ou na suplementação da paciente que fez cirurgia bariátrica e engravidou depois da cirurgia? Sim, há. E a recomendação é que quando há a intenção de engravidar, que a equipe seja comunicada. Porque, na verdade, a gente prepara o corpo da paciente para receber uma gestação. Então já antes? Antes, pelo menos uns 3 meses antes. Né? Então, você que espera aí, já está aguardando o seu tempo de engravidar, procure a equipe pelo menos 3 meses antes. Por quê? Tem um nutriente muito importante na gestação, que é o ácido fólico. E, geralmente, a gente tem uma forma especial de
prescrever, que é o ácido fólico, só que a gente prescreve numa forma ativa. Então, não adianta ir lá na farmácia e comprar qualquer ácido fólico. Geralmente, as pessoas compram ácido fólico 5 miligramas, mas não, a gente passa o metiltetraidofolato, que é uma forma ativa do ácido fólico, 400 microgramas já é o suficiente. Independente da técnica cirúrgica? Independente da técnica cirúrgica. Então, esse nutriente, ele é muito importante em várias fases da gestação, principalmente ali no primeiro trimestre. Então, que é quando a paciente que engravidou, né, ela já vai descobrir ali, às vezes que não programou, já passou muito tempo sem a reposição, né, antecipada desse nutriente. Então, quando ela vai descobrir... ele é importante para o sistema nervoso, né? Sistema nervoso, para desenvolvimento de células, do sangue, dos órgãos. Então, o ácido fólico está praticamente em todas as fases ali importante da formação do bebê, do feto, né? Então, é interessante a paciente sempre comunicar a intenção. Então, por isso que tem que ser programado, né, gente? Chegar um bebê em casa, meu Deus. Então, que programe, que fique atenta a isso, que não ignore, né? O fato de ser uma paciente bariátrica, exatamente. Né? E se há possibilidade de engravidar, ou se você acha que não tem possibilidade de engravidar, mas se cuide, procure isso com um ginecologista para não acontecer de você engravidar antes do tempo. E essa questão, assim, da proteína, como é que é, Marcele, assim? Também é alterado? Porque a gente tem conversado sobre isso, né? Porque, assim, você falou da questão do ácido, e aí e os outros suplementos no pós? É igual a um paciente que não tá grávida? Muda? Então, eu falo muito isso, né? Que às vezes a paciente vai na obstetra primeiro, depois vem na nutricionista. A obstetra tira os suplementos da cirurgia bariátrica ali e põe só o da gestação. Mas, na verdade, como que tem que ser visto? Então, você tem que cuidar da mãe, tem os suplementos ali relacionados à cirurgia bariátrica. E ela tem que fazer a suplementação voltada para gestação. Então, a suplementação é diferente. Às vezes, o paciente toma um polivitamínico normal e um polivitamínico para gravidez. Então, aquilo que eu falei, né? Não pode faltar para a mãe. Então, a gente vai garantir que a mãe tenha e que a gestação tenha os nutrientes necessários para isso. Então, às vezes, com 1 ano e meio, o paciente está sem whey protein, a gente entra com um suplemento de proteína. Na verdade, não precisa exatamente whey protein, né? Desculpe. A gente entra com suplemento de proteína, o suplemento da gestação, a gente troca o ômega 3, então o ômega 3 mais rico em DH, que está mais responsável ali para cognição, para desenvolvimento do cérebro, do bebê, da inteligência, né? Então, tem algumas mudanças, sim. E, assim, a gente foca na proteína, porque a proteína é um nutriente construtor. Então, se a gente for pensar na gestação, né, está construindo um novo ser. Então, a paciente, ela é mais responsável. Eu vejo isso. A paciente, ela tem noção que agora ela está criando uma pessoa dentro dela. Então, ela tem mais responsabilidade ainda de tomar a suplementação. E hoje em dia está mais fácil, né? Porque hoje tem balinha, pirulito, negócio que dissolve na língua, tem pozinho, tem suco, tem chocolate. Então, assim, o paciente fala, não aguento cápsula. Tem outras formas. Então, hoje em dia, da tem proteína, várias... Né? Também, dos suplementos. Às vezes ela não consegue ficar tomando pílulas, né? Ou cápsulas, ou comprimidos. Sim. E tem como suplementar de várias formas. A proteína é complicado. Proteína em cápsula, eu fico... Quando o paciente fala assim... O citrato de cálcio, né? A B12, os outros... A proteína, todo mundo pergunta, tem cápsula? Tem como injetar? Tem fazer injetável? Tem como fazer injetável? Porque eu não aguento mais o gosto. Aí eu sempre falo assim, fala com o seu nutricionista, porque ela estudou para isso. Exatamente. Eu sou psicóloga. Gente, e é tão interessante que eu falo para os pacientes, imagina 30 gramas de whey virando cápsula. Imagina. Aí vamos ver, uma cápsula de 1 grama é gigante. Então, 30 cápsulas por vez vai dar gastrite no estômago pequeno. Então, não rola, não dá para suplementar a proteína. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante o seguinte, que quando a gente começou a trabalhar com bariátrica, só tinha albumina, né? Nossa, sim. Então, assim, o whey era uma coisa caríssima, era uma coisa rara, tinha que importar, tinha que trazer de fora. Então, assim...
poucas pessoas tinham acesso, sabe? Era uma coisa difícil de ter acesso. E hoje em dia, tipo, eu acho maravilhoso, porque tem vários sabores, e as pessoas reclamam, eu falo, gente, ainda bem que você tá fazendo cirurgia bariátrica agora, porque se fosse há 20 anos atrás, você ia tomar o Mina, né? Que é e tem proteína, inclusive, sem sabor, né? Que isso que a gente sempre fala, assim, eu não gosto do gosto. E receitas, gente, tô de receita. Gente, e olha que interessante, porque quando o paciente já tem esse contato com o whey protein, ele pensa sempre em fazer um shake. E a sem sabor pode colocar em preparações salgadas. Às vezes enriquece ali um patê, uma omelete, uma crepioca. Dá para ter mais opções nessa versão sabor neutro, né, o natural. E a gestante, ela às vezes tem essa alteração de paladar mesmo. Ah, sim. Então é interessante ela desvincular de whey. Eu falo que os pacientes às vezes não querem ver nem o pote, né? De tanto, já tomou isso 1 ano e meio. Mas ver isso com a equipe, com o nutricionista, para implementar de outras formas no cardápio, né, que isso é possível. Tá. Eu vejo que o grande problema com gestação é que os pacientes, depois de 1 ano e meio de bariátrica, né, o paciente já tá ali, vivenciou a lua de mel, tá maravilhoso, já sabe o beabá das coisas, acredita que sabe o beabá das coisas, e aí não volta, né, não procura o nutricionista, principalmente o nutricionista. E aí acaba fazendo a suplementação, como você falou, né? Só que a ginecologista passou. E não... E tem que levar em consideração o fato de ser um paciente bariátrico, né? Porque muda, né? Toda a nutrição, toda a suplementação muda, né? Isso que é importante a gente frisar. E é individualizado, né? Tem que frisar isso. Por quê? Porque às vezes ela escutou, não preciso tomar 2 polivitamínicos, não, já é o suficiente. Então, às vezes, pega um profissional que não está tão a fundo ali. Não tem experiência, né? Inteirado, né, com o assunto, principalmente da bariátrica. E às vezes chega o paciente e fala assim, não, mas eu fulano ali só toma 1, não tem como. 1 suplemento resolveu o seu problema inteiro, né? Então, principalmente no 2º trimestre e no 3º trimestre, que há um requerimento maior de ferro, de cálcio. Então, cálcio em cirurgia bariátrica para gestante chega até 1,5 gramas. É muita coisa. Então, tem que individualizar. E eu acho muito importante falar aqui, e como individualiza isso, né? Então, por que a gente tem que ter essas consultas periódicas com a paciente? A gente vê sinais e sintomas, vemos os exames bioquímicos. E, às vezes, os exames bioquímicos, eu acho tão interessante, falo, não, doutor, não preciso tomar não, aqui, ó. Tá tudo bom! Por causa da referência. Hoje eu estava até conversando com uma paciente que ela estava com vários sintomas, principalmente de cãibra. Aliás, ela nem falou. Eu falei, nossa, seu cálcio está tão baixo, seu magnésio está tão baixo, sua vitamina D está 0, só ferritina, então. Aí eu perguntando, você não está com cãibra, não? Meu Deus, eu estou com cãibra todo dia. Eu acordo com cãibra, meu dedão dá cãibra, né? Então, assim, por quê? Não, mas meu cálcio está bom. Mas esses sinais e sintomas também fala muito de como a gente vai nortear o tratamento dessa paciente. E eu falo porque os exames bioquímicos, raramente eles dão baixo. Por quê? Porque quando dá baixo, tá ruim, ó. Há muito tempo. Então, tem alguns fatores ali, tem alguns índices que nós não avaliamos somente pelo índice de referência. Vou dar um exemplo aqui. O cálcio, o cálcio ele nunca dá baixo no sangue. Ele não pode dar baixo no sangue. Então, o cálcio ele é responsável por contração muscular. E você pensar contração de coração, musculatura lisa, não só contração de músculo. Então, o cálcio é o mineral mais abundante no nosso sangue. E quem regula o cálcio no sangue ali é o PTH. Então, o PTH às vezes está lá em cima e o cálcio está normal. Então, o PTH ele pode estar sinalizando uma retirada de cálcio do osso para que no sangue continue normal. Então, a gente já tem essa visão, já tem essa experiência, né, de consultório, a gente vê o exame, a gente cruza com sinais e sintomas e a gente norteia esse tratamento da paciente. Então, não só ver ali o valor de referência. E, inclusive, principalmente na vitamina D, porque a gente sabe que para isso vir a ser um valor de referência atual, é muitos anos de pesquisa. Então, a gente já sabe que a vitamina D não pode estar menor que 30. 30 é normal, 29,9 é deficiência. Então, a gente nunca vai deixar o que a gente quer muito no sangue do paciente ficar ali nos quadrantes menores. Sim. Então, é interessante esse olhar crítico, né, do profissional. E preventivo, né? Exatamente.
por isso que a gente Não tem aquela queda, né? Tem uns que dão um gráficozinho e a gente já vê o histórico desse paciente. Então, a gente já fica atento a isso, né? Uhum. E uma coisa que a Marcele está colocando, que eu acho que é super importante, é o que a gente tem falado do trabalho da equipe de saúde, né? É verdade. O quanto é importante ter uma equipe de saúde consciente do trabalho que deve ser desenvolvido para o paciente bariátrico. Porque o que você está falando aqui, Marcele, é o seguinte: olha, a paciente pode engravidar pós-cirurgia bariátrica e está tudo bem. Uma gravidez normal. Uma gravidez normal, como uma mulher não bariátrica, né? Só que a gente tem peculiaridades de uma mulher que fez uma cirurgia, uma cirurgia bariátrica. Então, a gente tem que ver a questão das vitaminas, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Então, se a gente tem uma equipe de saúde com profissionais que não estejam esclarecidos sobre essas diferenças, a gente vai ter problema com a paciente. Então o problema foi a cirurgia? Não. Né? Então, isso é muito importante da gente deixar claro. O problema não foi o instrumento cirúrgico. O problema foi as orientações e as recomendações de uma equipe não especialista dentro daquela necessidade do paciente. A gente tem conversado muito sobre isso. Muito. É importante que esse paciente busque profissionais da área de saúde que sejam, de fato, especialistas na área de cirurgia bariátrica e metabólica. A gente tem falado do papel importante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Vocês que nos veem, nos ouvem, busquem esses profissionais dentro da sociedade, no site, no aplicativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, porque são esses profissionais, o que a gente acredita e defende, né? Nós três fazemos parte da sociedade, é que esses profissionais que estão ali são profissionais atentos e que estudam sobre aquilo, né, sobre essas demandas. Então, Marcele, isso que você está trazendo é muito importante de deixar claro, né? Não, e aí eu vou até além, porque assim, quando a gente pega um paciente, eu pelo menos eu fico muito atento. Quando eu pego uma mulher, eu vejo que é uma mulher em idade fértil, né? Mesmo sendo solteira, casada, o que seja, independente disso, mas eu vejo que é uma mulher em idade fértil, eu não deixo de dar essa informação. Eu acho que esse que é o grande lance. Se você tem um profissional de saúde que trabalha com bariátrica, que tem essas informações, pega uma paciente, mulher, idade fértil, mesmo já tendo filhos ou nunca teve filhos, é uma informação que eu tenho que dar para essa paciente. É por uma questão ética. Exatamente. Isso. Eu tenho que dar a informação de que, olha, depois da cirurgia bariátrica, não é recomendado que você engravide até 1 ano e meio. Então, seria interessante você procurar um médico para fazer um método contraceptivo, né? Procure o seu médico para saber qual é o melhor método, até porque a absorção por via oral fica... A gente já tem estudos mostrando que ela fica comprometida. Então, assim, eu sou psicóloga, mas é um dever meu de questionar. Você está pretendendo engravidar? Eu vou fazer a cirurgia para engravidar. Então, você já sabe que só pode depois de 1 ano e meio, né? Aí, Marcele, veio uma pergunta. Mas antes de você falar isso, tá. Sabe por que é tão interessante o que vocês estão falando? Eu adoro o pré-operatório. O paciente orientado, ele sabe quem procurar. Então, o paciente perdido, às vezes chega lá na cirurgia de paraquedas, né, e vai sendo tranco e barranco ali. Mas o paciente bem orientado, ele sabe disso. Então, nosso papel no pré-operatório é essencial. Isso que você recebe a paciente no pré-operatório, a gente já... Por isso que existem reuniões, né? A gente faz reuniões mensais com os pacientes, orientando tanto que o pré-operatório é importante e tanto que o segmento com equipe profissional especializada também é importante. Porque às vezes o paciente cai na mão de um profissional que não tem todas essas informações, como a nossa experiência clínica, né? Como a nossa experiência de anos, né? Trabalhando com isso. Então, o pré-operatório, gente... Tem que ser. Tem jeito. Marcelo, deixa eu só complementar e já deixo você... Claro. Perguntar. Porque eu só não posso esquecer a pergunta. Não, porque é o seguinte, isso que a gente está conversando aqui, o paciente que ele é mal orientado no pré-cirúrgico, a tendência é que ele abandone a equipe de saúde. Não tem adesão. Que ele não tem adesão aos tratamentos. E aí volta a responsabilidade, a culpa da cirurgia bariátrica, do instrumento. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem conversado muito aqui em cada episódio, Marcele, com os diversos profissionais que já sentaram aqui, dessa importância do profissional,
né, da saúde, acolher esse paciente e orientar. E se esse profissional não sabe, orientar para quem sabe. Exatamente. Isso é muito importante. Isso, Né? com certeza. Então, assim, essa nossa conversa é esclarecedora para você que está nos ouvindo e nos vendo, para que vocês entendam a importância de vocês tomarem decisões de autocuidado. Porque buscar um profissional que é especialista na área, isso também tem a ver com o seu autocuidado. Né? Sim. Aí... Aí vai ser esqueci. Marcele, aí é uma pergunta, essa aqui é uma pergunta, não sei se é fácil, vai ser difícil, mas polêmica, eu acho a gente sempre tem um momento não, mas polêmico. Eu acho Marcele. difícil às vezes. Então você tem uma mulher, a gente sabe, acima de 40 anos, vamos dizer assim, acima de 38, 40, né? A gente já sabe que ali acima de 40 a gente já sabe que o risco aumenta ali de gestação. Ela convive com obesidade, ela quer engravidar. Faz a cirurgia primeiro ou engravida? E aí? Obesa? Obesa. Tem que fazer a cirurgia bariátrica primeiro. Faz porque ela vai ter muito mais. Mas ela só vai, vamos supor que ela tem 41 anos, aí vai até 43, né? 42, Gente, 43. Tenta programar essa gravidez ali mais pra antes, Antes, né? né? Mas assim, Mas é esse questionamento possível. é interessante, né? Porque, assim, a gente pega esses casos, Então, assim. Mas a obesidade, ela já cria uma resistência a vários hormônios da fertilidade. Então, para ela engravidar com obesidade, vai ser mais complicado. Aumenta a chance se ela de Aumenta engravidar. a chance se ela fizer a cirurgia Não vai interferir bariátrica. na questão da idade, né? Não. Aí o que acontece é que ela teria que ser acompanhada por mais de perto, digamos assim, né? Porque depois dos 35 tem chances de acontecer algumas alterações cromossômicas, enfim, mas não por causa da cirurgia bariátrica. Assim, pela idade, Pela né? idade, mas é possível sim, é possível. Eu tive uma paciente que engravidou com 42 anos, que era o sonho dela, ela teve um bebê E ela normal. fez a cirurgia Ela já tinha feito a cirurgia, né? Mas ela engravidou com 42. Ela pôs na cabeça que ela ia engravidar, todo mundo chamando ela de doida, varrida, mas ela conseguiu o sonho dela. Ah, não, gente, Cláudia Raia. Vrá! Não, mas a Cláudia Raia já foi pro 50. 55, né? Meu Deus. Não, mas assim, eu só questiono isso porque Aham. é uma coisa assim que às vezes, né, chega lá uma mulher com 43, 44 anos, que seja, eu quero engravidar, meu sonho é ser mãe. Aí a gente vê que ela convive com obesidade. E aí? Mas tem que fazer a cirurgia. Eu voto na cirurgia. Porque realmente, para engravidar na obesidade, vai ser mais complicado para ela. E cada caso é um caso, né? Às vezes se estabiliza. Por que 1 ano e meio, Marcela? É porque... Marcele. Marcela é ótima. Marcela sou eu. Tchau. 1 ano e meio, porque o paciente emagrece, ele está no processo de emagrecimento, né? Então, para estabilizar mais esse emagrecimento, porque olha só, olha a cabeça da gestante que está emagrecendo no primeiro ano e ela engravida, ela tem que aumentar peso. Mas eu não quero aumentar peso, eu quero diminuir o peso. Eu fico assim, mas depois a gente pensa nisso. Às vezes a paciente chega, eu estou acompanhando agora uma paciente que engravidou com 4 meses. Aí ela fica Com mais... 4 meses de operada? 4 meses de operado. Por causa disso, porque ela pessoa que era infértil, há 6 anos ela estava tentando com o marido. E depois da cirurgia, Eu já peguei em casa, assim. E a gente fala que não pode ver cueca pendurada, né? Que o negócio é não pode rapidão. cheirar. Gente, né? a gente tem que fazer um papo de bar e... como é que fala? Acima de 18. Pois é. Vamos fazer um papo de bar pra cima de 18. Porque, gente, as coisas... Ficam Dá uma quentes. florada, dá uma florada. A tendência é essa, né? Dá uma florada. E assim, agora ela vai ter que se preocupar em ganhar peso pro bebê. Na E ela não verdade, estabilizado, não tinha estabilizado, não tinha perdido todo o vai emagrecer peso. até 1 ano. É. Então, acontece uma confusão também na cabeça dessa Isso, paciente. Então, psicologicamente. a gente espera ali 1 ano, 1 ano e meio, que é quando o paciente estabiliza mais o peso, tá mais confortável com a cirurgia bariátrica, tá mais segura da cirurgia, já conhece mais ou menos como é que é passar mal, ter que mastigar. Então, porque são muitas mudanças, né, na gestação. Com Então, 1 ano e meio, esse paciente está mais consciente Preparado, do instrumento, né? O que a gente fala. É. Então, com 1 ano e meio, então, ele já está mais consciente do instrumento que ele tem nas mãos, sim, né? É aquela coisa assim, que o paciente... familiarizado com a cirurgia bariátrica, né? E aí, talvez, essa paciente, no caso, tá até mais emocionalmente mais preparada para entender, opa, se eu tô fazendo isso é porque tal coisa eu fiz, né? É um autoconhecimento importante. E aí, Marcele, foi até bom você entrar nesse aspecto, porque assim, como lidar
com uma paciente que engorda depois do processo cirúrgico, porque isso vai, a tendência é que isso acontece. Como é que a gente lida com essa paciente, assim, tanto para o engordar e depois emagrecer? São dois momentos, né? Que ela vai ganhando peso e depois, como é que faz? Nossa, gente, eu falo que a nutrição não tem como trabalhar sem psicologia. Pois é. Sério. Obrigado. Gente, não tem como, porque... Não, e vice-versa, né? Olha, Vice-versa, não tem como. Pra mim é um parto, às vezes, falar pra paciente voltar na psicóloga no pós, porque às vezes eles se dão alta. Eles falam, não sou doido. E eu acho que a psicologia, nesse ponto, a gente não consegue ficar sem apoio da psicologia tratando uma paciente dessa. Às vezes eu pego uma paciente, mas eu não quero aumentar peso. Mas agora você não é o foco. Você tem uma criança, o foco é o bebê. E depois, como é que eu faço para emagrecer? Eu fico depois, a gente se vira, pega uma faca, corta, enfim. Mas é normal, né, Mari? Marcele, gente, eu já tô confundindo o nome de todo mundo aqui dos Hoje convidados. tá todo mundo, né? Né, Marcele? Mas assim, depois até boa pergunta, né? Assim, depois da gestação, nem nasceu. Na fase da amamentação muda alguma coisa de dieta? Na fase da amamentação, só para vocês terem uma ideia, na amamentação, a gestante a que ganhou na mãe, ela perde Puérpera, né? 500 calorias por dia amamentando. Então, às vezes, a gente tem que dar um suporte ali de uma dieta mais calórica, não hipercalórica, mas um suporte para ela não atrapalhar a produção de leite. Então, assim, não é época de fazer dieta tão restritiva na amamentação. Na verdade, a gente também tem que construir ali a mente dessa paciente. Por quê? Porque enquanto ela estiver amamentando, o requerimento de nutrientes também é necessário. Então, ela não pode parar a suplementação enquanto ela estiver amamentando. Aliás, não pode parar nunca, né? O paciente bariátrico não pode parar nunca. Não, mas eu falo né? porque eu falei para vocês que tinham 2 suplementações, né? Uma para mãe e uma para o bebê, para gestação. Sim. Então, a gente continua com esse mesmo esquema. Enquanto ela estiver amamentando, a chance dela perder muito nutriente nessa fase é muito grande, porque é outro estresse metabólico muito, muito intenso, que é a fase da amamentação. E o nutriente, na verdade, e a gente incentiva muito a ingestão de líquidos, porque o paciente tem os nutrientes, precisa de líquido para conseguir ejetar esses nutrientes para o bebê. Uhum. Então, é importante também falar para a paciente que ela não pode deixar de tomar a suplementação, as duas coisas. Marcele, então você tá dizendo pra gente que, porque é uma dúvida que chega no consultório, assim, a paciente bariátrica que está grávida, ela pode amamentar? Sim. Isso pode? Pode. Deve. Exclusivamente, inclusive, ela consegue amamentar exclusivamente até 6 meses. E esse leite, ele não tem menos nutriente do que uma paciente não bariátrica. Leite fraco, né? É, um leite fraco, ralo, né? Aquele leite ralo. Gente, tantas coisas são atribuídas para a cirurgia, né? Não, na verdade, a paciente pode amamentar, o leite é bom, a criança engorda com leite, ela cresce, engorda, e é muito interessante isso, porque, na verdade, a paciente bariátrica, ela não é um ET, né? Ela não é uma pessoa, assim, anormal, ela é super normal, é só atentar. Vocês estão dando muito crédito, né, pra bariátrica. Não é atentar para isso, né? As necessidades dela e da época que ela está, é a amamentação. Então, vamos olhar de forma diferente para essa fase da sua vida. E isso é até para desmistificar para outros nutricionistas, porque eles acham que isso nunca seria possível, né? Uhum. Para alguns profissionais, cirurgia bariátrica é o ó do borogodó, mas a paciente que convive ali com os benefícios da cirurgia bariátrica, consegue engravidar, consegue amamentar, isso é uma vitória, né? Uhum. Sim, eu acho assim... eu acho fantástico, né, o fato de que é uma gravidez muito saudável. Eu tenho uma amiga, né, que ela é bariátrica, tem 2 filhas. O teu paciente teve 5 depois da cirurgia. Caramba, ela e que super saudáveis. Falei, meu marido vai te matar. E ela assim, aí vem, né, teve neném, parou de amamentar e tudo, e aí volta pra suplementação normal, né? E volta pra programação normal, né? Então, não pode parar nunca. Uhum. Gente, paciente bariátrico não fica sem suplementação. Vocês entenderam isso? A gente já falou isso 570 vezes, né? Gente, não dá. Eu recebo paciente, não, o médico viu que tava bom, aí tirou. Mas tá bom porque você tá fazendo, meu bem. Eu falei, mas se tirar, no próximo exame tá zerado.
Então, é muito importante ser acompanhado mesmo por um profissional que entenda, né? E uma coisa que acontece, só uma observação, que é confundido muito, sabe? Às vezes a paciente incha, só que na verdade ela está desnutrida. Então, baixa muito a albumina do sangue. Então, a albumina, uma das funções dela é segurar a água dentro dos vasos sanguíneos, dos vasos. E quando ela está baixa, extravasa. Então, o paciente fala, não, estou inchada por causa da gravidez. Às vezes, o paciente está desnutrida, né? Olha isso. Então, isso dá bem confusão. E tanto que a nutrição, gente, a nutrição é linda também. Verdade, é verdade. Nutrição, Por isso que já chamamos vários nutricionistas aqui. Nutrição, vou te contar. Eu já recebi pacientes ali desesperadas, 34ª semana de gestação. Doutora, meu neném não cresce. Primeiro deu umas puxadas de orelha, que era uma paciente antiga, só veio quando, né, tem que juntar os caquinhos, E ele quer tirar minha bebê. Então, 34 semanas é muito novinho, né? Então, cara, com intervenção, voltando aos suplementos, tomando a proteína, ela ganhou peso e ela só teve a cesárea. Ela foi cesárea, né? Mas cesárea só com 37 semanas. Olha, eu me emociono, assim, com esses casos, porque nutrição tem tudo a ver com isso. Sim, Foi assim, um divisor de águas na vida daquela criança. 3 semanas, olha isso, 3 pra semanas. você ver. Então, assim, eu avia toda semana, né? Eu ligo, eu fico super preocupada. E o médico desacreditado. O obstetra desacreditado, e a gente conseguiu uma vitória dessa. Então, assim, nutrição é essencial. E, gente, assim, a Marcele tá falando disso. Marcele é desse jeito. A gente tem pacientes em comum. Marcele me manda mensagem, Cícero, fulano, como é que tá aí? Como é que estão as coisas e tal? Às vezes eu demoro pra responder, Marcele, Cícero, você esqueceu de mim? E aí, mas a Marcele é esse tipo de profissional e eu acho isso super importante. E aí, Marcele, você tava trazendo um negócio que a gente vê muito na área de saúde mental, o abandono dos tratamentos para a saúde mental quando o paciente está bem, estável do caso, né? A gente às vezes pega, sei lá, um paciente com um transtorno de ansiedade que está em processo psicoterapêutico, fazendo uso de medicamento e estabiliza do quadro. Aí chega lá depois de um tempo, aí a pessoa chega, não vou mais tomar esse remédio, não. Vou tomar um dia sim, um dia dia não. Vou testar. Quando tiver crise, eu tomo. Vou testar, né? É isso. Vou testar. Ele avisa pra alguém que tá testando? Não. Aí você chega, do nada o paciente tem uma crise, o que tá acontecendo? Disso tudo, pra resumir, é o seguinte. Vocês que nos acompanham, vocês precisam entender que quando o quadro está bom ou estável, é porque tá dando certo. Não é a hora de parar a suplementação, não é a hora de parar de fazer uso de medicamentos, né, psiquiátricos, isso tudo com orientação da equipe de saúde, isso precisa estar claro. Exatamente. Né? E é uma doença crônica, né? Sim, a gente fala aqui, gente. Então, sim. assim, é uma doença crônica, então o tratamento é pra sempre. é crônico. Né? Então, assim, é igual que eu sempre falo, o exemplo que eu sempre dou, uma pessoa que tem hipertensão arterial. Se deixar de tomar medicação, o que acontece, gente? Não, eu tô bem, vou testar. Aí vai e tem um infarto. Não sabe por quê, né? Ou então vai e passa mal, não sabe por quê. Então, se deixar de tomar, vai acontecer. Agora, o lance da suplementação, me corrija se eu estiver errado, é que eu percebo que, assim, quando o sintoma vem, é que o bicho tá pegando já. Né? Então, assim, eles vão deixando, eu tô bem, tô ótima, tô malhando, tô não sei o quê. Aí, quando começa, tô com cansaço. Aí, para de malhar, né? Aí vai na consulta comigo e fala assim, Marcela, tô desanimada pra ir pra academia, tô isso, assim. Um psicólogo, por exemplo, que não trabalhasse com cirurgia bariátrica, ia falar assim, será que ela tá com depressão? Exatamente. Aí, quando eu vou ver, eu já sei, eu falo assim, quanto tempo você não vai na nutricionista? Sei lá, tem quase 1 ano que eu não vou. Quanto tempo você não faz seu exame de B12, né? Seu exame do complexo B, vitamina D? Mais ou menos 6 meses, 1 ano, quase 1 ano. Falei, vamos descartar isso primeiro, né? Então, assim, quando tem o sintoma, e quando vai ver, tá, tipo, muito... E fica muito mais difícil pro nutricionista também trabalhar. Muito mais difícil. E o interessante disso, porque às vezes, falando aqui da paciente gestante, ela chega lá com uma ferritina 6. Um exemplo. Anemia, né? Anemia ferropriva, ferrenha. Então, assim,
a nutricionista ela não pode dar certas doses que são consideradas medicamentosas e nem por outras vias, sem ser oral. E a gente sabe que oral não vai Resolver. suprir. Então, tem que ter outras formas, e aí tem que chamar o apoio do médico, né, para suplementar de outra via, no caso do ferro endovenosa. Então, para entender que assim, viu lá e se automedicar, porque isso está acontecendo muito, né? O pessoal agora, a ferritina tem que estar 40, 70, então a minha tá 12, vou tomar o ferro aqui. A paciente, ela não consegue nem discernir qual via vai ser eficiente para ela. Só que ela ouve que ela já estudou ali, né, em termos de referência de exame, e se automedica. Não façam isso. Né? Então, tem que procurar um profissional. E o que você falou... como você é via de mão dupla. Por quê? Porque às vezes a paciente chega mudando o comportamento. A gente que estuda muito nutrição comportamental, adora nutrição comportamental, ela tem paciente consciente, fala assim, Marcele, eu te procurei porque eu tô com uma mudança e eu já acionei meu psicólogo. Gente, eu fico tão orgulhosa com isso. Por quê? Porque a paciente está com uma automonitorização legal. Eu comecei a beliscar e eu já acionei meu psicólogo. Na verdade, eu nem preciso, porque eu sei que o paciente vai fazer um plano alimentar, não vou nem falar dieta, que eu não gosto muito dessa palavra, mas vai falar um plano alimentar, ele tem que mudar um comportamento. O nutricionista não muda comportamento, não, né, gente? A gente até, de médico doido e psicólogo, todo mundo tem um pouco, nutricionista também. Mas cada macaco no seu galho. Eu falei, olha, você tem que procurar, porque se você não mudar esse comportamento, você não consegue fazer o que eu estou te planejando aqui. Né? Então, amo a psicologia. Né? Nos congressos, né, eu fico mais com os psicólogos. Marcele fica do lado da gente. Fica com a gente amo, amo, porque a nutrição é casada com isso. A nutrição depende desse comportamento. Então, às vezes, o paciente, a gente fica lá, é fome ou tédio? É fome ou ansiedade? Porque, às vezes, beliscar, que é mais fácil em cirurgia bariátrica, né? Beliscar. Então, de grão em grão, aquele papo, né? Não, doutora. Eu belisco cenoura, mas está reforçando o comportamento de beliscar. Sim. Isso é tão interessante que da minha amiga, né, Vanessa, um beijo para ela, tá ouvindo? Eu tinha uma paciente em comum com ela. Vanessa, psicóloga? Vanessa Martins. E... Beijo, gente, eu nunca Xuxa. esqueço. No começo, assim, que eu a conheci, ela entrou em contato comigo em relação a uma paciente. E a paciente chupava 20 picolés, porque ela tinha uma sorveteria que era em frente à casa dela e ela gostava muito de ler. Então, a sorveteria já deixava os 20 picolés para ela, né? Acho que ela deu prejuízo para sorveteria depois. E ela lia e chupava os picolés. E eu, né, como boa nutricionista, vamos trocar o picolé por palitinho de pepino e cenoura? Ela, amo! Aí a Vanessa me ligou. Oi, Marcele, tudo bem? Tudo! Temos uma paciente comum, inclusive, eu estava trabalhando nela, um comportamento, só que você deu uma sugestão e está reforçando o comportamento que eu estou trabalhando nela. Gente, eu me fiquei com tanta vergonha, porque, né, olha só, tanto que a psicologia também, por isso que é interessante conversar com um profissional sobre o paciente. Gente, a gente conseguiu mudar esse comportamento. É o padrão, né? E outra coisa, gente, 20 picolés perto de cenoura e pepino, a diferença não é a caloria. É o padrão de comportamento. Então, tem como ficar longe de vocês? Cara, não tem, não. Nutrição fora de psicologia, né? Não dá. E tem a gente tocando nessas coisas de comida, pepino, sorvete, tem uns desejos, não tem? Uns desejos que mulher grávida sente. Primeiro, tem um nome pra isso também, que eu esqueci. Pica-malácia. Não, de novo. Não, gente. A maior de 18 anos. Vamos colocar mais 18. Mas Porque assim... você tem ultrassom de pica, né? Que você come tinta de parede, exatamente. É a mesma coisa? É a mesma coisa. A mesma coisa. Mas tem relação com deficiência nutricional, não tem? Tem deficiência nutricional, tem relação com o aspecto emocional também. Sim. Só que... por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, gente. Exatamente. Por isso que não tem como trabalhar sozinho, não tem como. Doutora, tô com vontade de pegar tijolo e comer ketchup. Então a gente escuta isso. Eu pego a batata frita, enfio o sorvete e ponho pra dentro. Isso tá mais relacionado a qualquer fase da gestação, porque deprime muito, né, no sangue os minerais, principalmente ferro e zinco. Tá mais ligado a esses dois minerais, mas não podemos descartar outros, né?
E o corpo, gente, ele não traduz o alimento. Ah, você está com deficiência de ferro, então você vai comer carne vermelha, que é mais rica em ferro. Não, ele vai gerar ali, na verdade, algum alimento que gera energia. Então pode ser tijolo com sorvete, faz o tijolo e chupa, sabe? Mas tem que investigar deficiências nutricionais por trás. Sabe o que eu já ouvi falar? Um sintoma de deficiência de ferro, chupar gelo, morder gelo, é verdade? Sim, sim. Isso também tem. Né? É como eu se... não sabia, não. Eu já vi falar, eu tinha uma paciente, não sei se era com você, ou não lembro com quem que era, que ela comia terra. Terra. Terra, mas chupava muito gelo. Aí uhum. a gente descobriu que ela tava com uma anemia. Gente, a anemia dela, assim, não sei. A gente não fala. sabe nem como é que a pessoa fica em pé, em né? pé. É verdade. Sabe como ela tava em pé. Tanto que ela começou a fazer poça, me abandonou. Ela falou, não, tô ótima, né? Me abandonou. E é interessante, gente, saber o que o ferro é importante. O ferro, ele dentro da célula, na hemoglobina ali, ele é importante para trocas gasosas. Então, a célula respirar. Está frio em Brasília, gente. Está frio em Brasília. Gente, não, Brasília, essas tosse aqui, ó. Já os nossos próximos convidados vão estar todos assim. Se não for a gente, tá? Marcela está aí com meio rouca, mas faz parte do rolê. Faz parte da época sem voz Brasília. No final do Brasília, podcast. pra quem não veio, gente. Enfim, vamos lá, Marcela. Não se mas preocupe, assim, quando o ferro tem essa função de trocas gasosas, às vezes o paciente está bocejando muito, ele não entende por quê. Já viu quando você está do nada assim... Porque o cérebro está tentando buscar oxigênio de alguma forma. Então, o paciente que está cansado, principalmente na gestação, gente, anemia e gestação é assim, tem que ficar de olho, né? A ferritina, o estoque de ferro cai muito, que é um requerimento de sangue muito grande também. Então, ficar atentos a isso, mas investigar deficiências nutricionais, principalmente de minerais. E, então, enfim, as vitaminas ou os nutrientes minerais mais comuns de deficiência depois da cirurgia são quais? Na gestação? Na gestação, desculpa. Ferro, cálcio, proteína. Tá. Zinco também, vitaminas, vitamina D, que o requerimento é maior, vitamina B12. Então, tem gestantes que tem que tomar semanalmente. Às vezes, uma vez por mês. Tem dosagens, né, que a gente acompanha pelos exames, mas tem paciente que toma uma vez por mês, depende de cada paciente. Às vezes, a gente pode até usar uma sublingual, ou usar a injetável intramuscular uma vez por mês, ou a cada 3 meses. A gente pode conversar com o cirurgião da equipe, né, ou com o obstetra que está acompanhando essa paciente. Mas B12 baixa muito, B1. E a vitamina B1, a tiamina, ela está muito ligada aos enjoos. Então, às vezes, a paciente bariátrica gestante acha que enjoo normal da gestação, mas às vezes é um déficit de B1 que está muito relacionado a isso, a aumento de enjoo e vômitos, frequência de vômitos. Aí eu vou pro homem. Só uma perguntinha do homem. A obesidade também afeta a fertilidade masculina? Sim, afeta. Na verdade, fertilidade não, é a... Fertilidade, fertilidade também, mesmo, a produção o nome é fertilidade, mesmo, a e produção. eficiência dos espermatozoides. Afeta. Obesidade, igual eu falei, os hormônios, a gordura, ela cria resistência, principalmente a mais comum, né? A resistência insulínica, ela atrapalha a fertilidade. Então, homem também, se por um acaso, assim, o homem é obeso e a mulher lá fez cirurgia bariátrica, tá prontinha para engravidar, e ela não engravida, a gente pode sim trabalhar a nutrição no homem. Então, eu já trabalhei com casais, a paciente estava com dificuldade de engravidar e ignorava a saúde do homem, né? Então, às vezes, um parceiro ali, um cônjuge com hábitos de fumo, álcool, então isso vai atrapalhar a eficiência ali do negócio. Marcela, e foi tão assim, nossa, me deu um estralo aqui agora na cabeça, porque foi tão importante essa sua pergunta, porque assim... Não vou ficar teorizando muito sobre isso, até porque não é o objetivo, mas nessa sociedade que a gente vive, tão machista, patriarcal, sexista, misógina, a gente sempre responsabiliza esse corpo feminino por não conseguir engravidar. Exatamente. Então, assim, nossa, me veio aqui um estralo, e assim, obrigado por você ter perguntado, assim, porque
também na condição de homem, né, assim, o quanto que nós, homens, responsabilizamos vocês, mulheres, por uma incapacidade de conseguir gerar uma vida, né? Então, essa responsabilização por esse corpo desse homem, que não se cuida, que bebe demais, que não pratica atividade física, que come mal, que isso nunca é colocado tanto em xeque nesse aspecto, mas sim a incapacidade de fertilidade dessa mulher. Então, assim, foi muito importante essa pergunta. Mas faz parte da minha anamnese. Foi muito. Às vezes a foi paciente está com dificuldade de engravidar, eu falei, e o seu marido? Perfeito. Vamos ver. Não, e aquela coisa, e também os homens que estiverem aqui nos ouvindo e nos assistindo, então, assim, às vezes a sua doença, né, a obesidade, pode estar atrapalhando isso. Então, se você tem um sonho de ser pai, se estão com dificuldade, às vezes cabe a cirurgia bariátrica, sim, para isso. Se é um sonho do casal, cabe, porque é um tratamento que vai melhorar isso. Né? A gente já tem muitos estudos mostrando essa questão da relação entre obesidade e infertilidade, tanto no homem quanto na mulher. Sim. Sabe? Então, é muito importante que essa decisão de engravidar é do casal, né? Seja do casal. Sim. Sabe? Quando vem essa decisão e que seja do casal, porque os dois têm que fazer exame. Eu lembro que quando eu casei, antes de casar, a minha médica Beijo falou assim, pro Raul. Beijo pro Raul. Beijo pro Raul. 2, tá, Raul? Antes de eu nem pensava, a gente sabia que a gente ia querer ter filhos e tal. E aí a minha médica falou assim, não, vamos fazer os exames pré-nupciais. Aí eu olhei assim, nossa, achei isso aquele bizarro, sabe? Tipo, não, a gente tem que fazer os exames pré-nupciais. Eu, tá bom, vamos fazer. Ela me botou um monte e mandou pra ele. Eu falei, mas pra que ele tem que fazer? Não, porque a gente tem que... Aí eu vi, assim, alguns exames de doenças sexualmente transmissíveis. Ok, normal, acho que tem que fazer mesmo. Aí eu vi essa questão do espermograma, né? Que ele tinha que fazer o espermograma. Aí eu falei, não, mas a gente não quer engravidar agora, não. Ela falou assim, Marcela, mas pode ser que ele tenha uma contagem de esperma baixa, que ele já tem alguma questão de infertilidade e isso vai, né, interferir na decisão do casamento, às vezes. Aí eu falei, não, vou casar com ele do mesmo jeito, porque eu já tenho filho, eu já tinha um filho, né? Mas, aí a gente ficou meio assim, sabe? Ele ficou nervoso quando ele foi fazer o exame, ele ficou meio assim, gente, será que eu sou infértil, eu não sou infértil, né? Então, assim, é um cuidado do homem também, o homem tem que se cuidar nesse aspecto também, isso é muito importante. E pra gente, enfim, essa parte, né, de planejamento familiar é uma coisa que a gente trabalha dentro do acompanhamento, né, desse processo pré-cirúrgico, né, Marcele? A gente sempre fala o seguinte, eu e Marcela, a gente tem esse perfil parecido, a gente acredita no que eu vou falar agora, que a gente não entrega um laudo para cirurgia bariátrica, né, um laudo psicológico, para o paciente sem passar pela rede de apoio, sem a gente conversar com a rede de apoio, porque a gente precisa preparar essa rede de apoio para o pós-cirúrgico. E a gente conversa com esse casal, né? O que é que vocês planejam? O que você acha da cirurgia? Como é que você vê o seu companheiro ou sua companheira depois de operado? Quais são as dificuldades? A gente fala sobre ciúmes, possibilidade de divórcio, um monte de coisa, né? E assim, sobre essa questão de filhos, de planejamento familiar, né? Porque isso é importante, e isso cabe a gente estar aqui conversando sobre isso. Então, sim. Isso é super importante. Foi muito boa a sua pergunta, tá? Assim, foi bom. Eu acho isso importante porque a gente tem um público masculino aqui também, né? E muitas vezes a saúde do homem está em xeque aí também nessa gestação. Eu tenho só mais uma perguntinha aqui para... A gente ficaria aqui horas conversando, né? Já estamos chegando ao fim do nosso papo de bar. Uma perguntinha aqui para Marcele. Esse bebê, a gente costuma fazer um bebê bariátrico, né? É um bebê que vai requerer algum cuidado especial? Tem algum dado mostrando que ele tem alguma diferença de bebê que não é de bariátrico ou não? Porque é uma pergunta que eu recebo. Meu bebê vai nascer normal? Ele vai nascer pequeno? Existe uma maior chance? Não é que ele vai nascer, mas tem algum dado mostrando que bebês de mães bariátricas nascem menores ou nascem maiores ou tem prematuros? Alguma deficiência? Ou não? Existe algum dado ou não? Ou é compatível, é igual? Então... A população geral. A gestação bem acompanhada, o bebê nasce normalzinho. A termo? A termo, peso normal, tamanho normal. Agora, tem sim uma grande chance do bebê nascer menor ou
não ganhar tanto peso, como aquele caso que eu falei, né? Mas, assim, precisa mesmo ter acompanhamento. Por isso que eu falo que Geralmente são tem casos esse que não risco. têm o acompanhamento, né? Casos sem acompanhamento. Então, tem esse risco, vamos ficar mais perto desse paciente, né? Por isso que a educação tem que ser desde o pré, porque se isso pode acontecer, na verdade, isso não... Por que é da cirurgia bariátrica? Cirurgia bariátrica, ela tem várias características. O paciente come menos. Então, é mal ele se supre, né? Então, imagina para um bebê. Então, a gente tem que ficar focado de saber que não vai faltar para a mãe, para que não haja interferência no tamanho, no peso, na saúde desse bebê. Ótimo. Né? Então, tem esse risco, sim, dele nascer menor, tem o risco dele nascer com uma anomalia. Por quê? Porque faltou para a mãe. Então, mais uma vez, a importância de Do suplementação sempre, independente se é gestante ou não, mas ter esse cuidado mais ainda quando estiver grávida O e dessa acompanhamento é necessidade. mensal, só para vocês terem uma ideia. Não, mas esse risco é menor do que o risco dela engravidar obesa, né? Dele nascer menor? Não, dele nascer com algum problema, ou da mãe ter algum problema. Entendeu? Assim, é porque na obesidade... Se ela engravidar com obesidade, entendeu o que eu tô na dizendo? obesidade, eu posso te falar assim, na obesidade, o risco maior é para a mãe, porque os problemas é diabetes, hipertensão, pré-eclâmpsia e tal. Mas o bebê pode nascer normal também. Mas eu não sei qual nível, assim, de colocação, se na cirurgia bariátrica, porque, ao meu ver, assim, a obesidade é um ambiente ruim para a gestação. E a gestante que sem acompanhamento também é um ambiente ruim. Entendi. Eu não consigo medir qual que É seria uma pergunta mais boa, risco, né? É uma pergunta boa até a gente talvez pesquisar aí. isso. É uma pergunta boa. Mas nos dois casos precisa de acompanhamento. Tanto que na obesidade, se a mãe tiver isso, diabetes, hipertensão, o bebê corre risco também. Corre. Então, na gestação em cirurgia bariátrica, se a mãe não é cuidada, o bebê também corre outros riscos, né? Então, tá meio riscos pareados. Bom demais. Entendi. Marcele, maravilhoso esse bate-papo, né? Muito Super bom, interessante. muito interessante. Obrigada. Com gente competente é assim, né? Gente, a gente flui, o negócio flui. Só trazemos pessoas maravilhosas, né? Estamos Verdade, arrasando. arrasando. Marcele, assim, pra gente finalizar, assim, qual é uma mensagem que você quer deixar para quem tá nos vendo, nos ouvindo? O que você quer deixar de mensagem para essas mães, ou enfim, para quem tá nos acompanhando? Que mensagem você quer deixar aí, uma mensagem final? Eu queria falar para as bariátricas que têm um sonho de gestação, quero falar que isso é possível, que é lindo gestação, gerir um filho é muito especial, é possível, você pode realizar esse sonho, né? Tem ali só algumas coisinhas que você vai ser mais cuidada, tem que ter um acompanhamento melhor, mas que é possível e sejam felizes com os seus bebês. Arrasou. Onde que a gente te encontra, Marcele? Se alguém, alguma mamãezinha quiser acompanhamento, tiver dúvidas, quiser tirar dúvidas com você, onde é que a gente te encontra? Gente, eu tô agora trabalhando numa clínica ali no Hospital Home, na Diabesidade, com o Dr. Rafael. Rafael Vrá, beijo no Rafa. Dr. Rafael tem que aparecer aqui também, né? Não, ele vem. Você acha que eu não vou trazer o carioca esperto? Então. O carioca mais esperto de Brasília? Eu acho que eu vou trazer. Eu tô ali na Diabesidade, no Hospital Home, ali na 613 Sul. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Meu Instagram é @Marcele Vieira Nutricionista. Tudo Marcele junto. sem 2 L, sem nada. Marcele com 2 L's. É 2 O meu é L's. importado, Então 2 repete LE. aí, por favor, Marcele. Qual é o seu Instagram? Marcele com 2 LE, Vieira Nutricionista. Ótimo. E, assim, eu fico vendo, né, porque a gente conhece há tanto tempo, né, Marcelo? Eu tava fazendo uma... Linha do Pensando tempo. nisso, porque eu entrei na equipe foi em 2004 e você entrou em 2005, 2004? 2004. Não, 2004. Eu entrei lá em 2006. 2006. Pois é, pra você Comecei ver. em 2006. A gente se conhece há, caramba, 13 anos. Mas... 20, 13, quase 20 40. anos. Você tá Não, vendo que todo mundo de anos. humanas. 17 anos. 17 Gente, todo mundo de anos. humanas, tá vendo? Com a matemática. 17 anos. Eu conheço a Mari ano que vem faz 20, que eu conheci a Mari em 2004. Que eu conheci ela no HUB, entendeu? Uhum. Aí ano que vem faz 20 anos que eu conheço a Mari.
17 anos é a minha idade. Aham, cada perna. Cada perna. Não, e assim, é uma troca de experiências muito grande, gente. E é interessante que você vê que são pessoas de equipes diferentes, com cirurgiões diferentes. E eu e o Cícero, a gente tem muito esse perfil de querer agregar, sabe? Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu falo muito isso. Tem espaço para todo mundo. Eu adoro o cirurgião com quem ela trabalha. Eu gosto muito da Vanessa também. Então, quem tá com a gente lá é Djane. Djane, eu não conheço ela. Depois vou conhecer, quero conhecê-la. Leva ela pro congresso, Marcele. Ela foi no congresso passado. Ela foi? Foi. Ah, então eu quero conhecê-la. Mas, então são pessoas que vão vir aqui também. Quero todo mundo aqui, né? Porque eu acho que a gente tem que divulgar, porque a gente fala tanto isso da escolha de profissional bom, competente, que tá ali envolvido com a bariátrica, porque é uma dedicação, né, Marcela? Sim. É uma vida que a gente se dedica, tá aí a gente aí 17, 20 anos se dedicando a isso. Então, a gente faz questão de trazer todo mundo aqui em algum momento. Então, por isso que vocês precisam curtir, compartilhar, comentar, para que a gente possa continuar com esse projeto. Gente, queria agradecer mais uma vez, Marcele, por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso, como a gente colocou. Para você que nos acompanha, eu sou o Cícero, sou psicólogo. Minha rede social do Instagram é @CíceroPsicólogo. Não deixem de assistir o nosso Papo de Bari toda sexta-feira, às 14 horas, disponível no Spotify e no YouTube. Horário de Brasília, às 14 horas. Minha amiga... Gente, muito obrigada. Eu sou Marcela Abreu. Vocês me encontram no Instagram, no @psi.marcelabreu. Podem lá comentar, curtir, tirar dúvidas. Eu respondo todo mundo, sempre respondo, tá? E um beijo. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Até.